Então, agora estamos iniciando na nossa matéria que chamamos de Introdução à Ciência Náutica, no UBZ Praticagem. Eu sou o professor Roberto Padilha, oficial da Marinha de Guerra da Reserva. Nós vamos falar aqui nessa aula, a partir de hoje, sobre o livro Arte Naval. O livro Arte Naval, no último edital, caíram esses itens aí do 1 ao 11. Mas como o item 12, o capítulo 12 do Arte Naval, o item capítulo 12 do Arte Naval continua na norma 8, nós vamos também falar futuramente sobre o capítulo 12 do Arte Naval, tá? E nessa matéria vamos incluir a parte da norma 01, que fala sobre borda livre, estabilidade intacta, que também tem muito a ver com o capítulo 2 do Arte Naval. Então, quando falarmos do capítulo 2, Geometria do Navio, vamos tecer comentários sobre a norma 01. Essa Arte Naval da esquerda, que é a 7ª edição, era o livro que existia até 2019, quando foi lançada a nova edição, também no Maurílio da Fonseca, e cuja apresentação é essa que temos aí à direita. Então, iniciando a matéria propriamente dita, vamos entrar no capítulo 1, que é a nomenclatura do navio. Chamando a atenção o seguinte: nem todos os itens vão ser citados nas aulas, vamos falar em mais de 95% dos itens, tá? Mas tem alguns itens que são tão óbvios assim, só lendo, então que a gente preferiu não abordar para não tornar também tão extenso e enfadonho a apresentação do vídeo, das aulas em vídeo. Então vamos lá, primeira parte, Arte Naval, capítulo 1, seção A, do navio em geral. Então ele começa falando da definição de embarcação e navio, né? É a construção que flutua e é destinada ao transporte da água por pessoas ou coisas. Aí chama a atenção que o termo barco usa-se muito pouco, é mais usado mais termos em música, em coisa mais saudosa ou referência a poemas, etc. Já o navio, sim, o termo navio, em geral, se refere a embarcações de grande porte. Por quê? Quando ele usa embarcação, dando um pulinho aqui para baixo, ele usa normalmente em nossa marinha, que é a marinha de guerra, né? Até sublinhar aqui, ó, é particularmente usado para designar qualquer embarcações pequenas, embarcações como lanchas a bordo do navio, ou seja, embarcações portáteis aí. Então, voltando. Então, navio, sim, navio ele vai representar como os navios como a gente conhece. As palavras nau e nave são antiquadas, empregadas muito no sentido figurado. Assim como vaso de guerra, belonave, isso daí também é coisas antigas do início do século XX. Aí. Então o que a gente vai falar muito é em navio e em embarcação. Lembrando que embarcação são embarcações pequenas, embarcações como lanchas, etc, etc. Tá? No Arte Naval é usado isso. Em outras bibliografias usam embarcações como representando o navio também. Então, inicialmente, ele designa aqui as posições do navio, uma referência básica, né? Então, aqui tem o navio, a parte da frente chamada de proa, tá? E que está na marcação aqui relativa 000, porque nós temos a marcação, né, 000 aqui, 090 ao lado, 180 graus, né? 180 e 270 graus do outro lado, fechando em 360 graus ou 000, tanto faz. A proa está avante, a popa ré, e é um setor de popa, tá? A popa exatamente é no meio, mas tem aquele setor de popa. Dos lados eu tenho os traveses, né? Través de boreste, porque boreste é o lado direito do navio, e bombordo é o lado esquerdo, que é o través de bombordo. Través, então, é cerca de 90 graus. Um setor entre o través e a proa, seja por um bordo, boreste ou por bombordo, são as chamadas bochechas. Isso eu vou dar uma apagada aqui um instantinho para referenciar uma coisa. No Arte Naval, ele diz que bochecha, ele se refere mais a essa área próxima à roda de proa. E diz que a mura seria mais a referência a toda essa área aqui, e que nós vamos ver no momento correto. Na prática, nós usamos o bochecha como valendo igual a mura, valendo todo esse setor. Tudo que não é através é proa é bochecha, ou na parte de ré, alheta. Mas ele considera no Arte Naval a bochecha só como esse setor do lado da roda de proa. E considera como a mura sendo aquele setor entre o través e a proa. A mura engloba a bochecha, mas tem um pouco a coisa a mais, segundo o Arte Naval, tá? Vamos ter atenção só a esse ponto aí.
Casco. Casco é a parte estrutura de resistência do navio, é a parte principal. Nós vemos aqui um casco sem nenhum componente, sem motores, sem superestrutura, sem nada, né? Ele aqui um outro casco, que é a primeira coisa a ser feita no navio, né? Rebocado. E aqui também um casco de embarcação pequena que você vê. É aquela parte totalmente simétrica que tem que resistir às coisas principais. Tem 3 características principais. Primeiro é a estabilidade, né? Para ele não afundar, né? Não virar para um lado ou para o outro. Ele tem que ter uma conotação de uma estabilidade. Outra coisa é uma mobilidade, a capacidade de se mover, né? De guinar, de avançar, de parar. E a terceira característica do casco é a resistência, baixa resistência ao deslocamento, baixa resistência à propulsão. Então, o casco ideal é aquele que tem pouca resistência, grande mobilidade e alta estabilidade. Estão eles 3 pontos aqui, ó. Resistência à propulsão, mobilidade e estabilidade são as 3 qualidades náuticas desejadas no casco. Nos nossos itens de 1.2 a 1.27, vão ver várias coisas, dentre eles. Já falamos o casco, falamos o plano de simetria do eixo da quilha. Quilha vem a ser aquela parte lá de baixo do navio. Você pegar um navio aqui de cabeça para baixo, um casco de cabeça para baixo, a quilha seria aquele eixo longitudinal, é a espinha dorsal do navio. E se você passar um plano vertical lá sobre a quilha, que a quilha estaria sendo representada lá por baixo, né, que une aqui o bico de proa até a popa, nós vamos ser totalmente simétricos. O casco tem que ser simétrico para um lado e para o outro. Exatamente para ter aquela conotação de estabilidade, não ficar pendente de um lado, né? Aquele carro que puxa para um lado, né? Ele tem que ficar perfeitamente estável. O que a gente vê é que a parte que está acima do casco, que a gente chama de superestrutura, essa pode ser totalmente assimétrica, como no caso do porta-aviões, tá? Mas se você vir essa linha preta aqui, que seria esse plano diametral aqui representado, né? O casco em si ele vai ser totalmente simétrico para um lado e para o outro. Isso é uma condição importantíssima do casco, é ser simétrico. Aqui vemos, por exemplo, um catamarã, que nós temos equipamentos aqui diferentes de um lado ou de outro, mas o casco em si, é o que está em contato com a água, são totalmente simétricos. Então aqui, ó, é o corpo do navio sem mastreação ou aparelhos ou qualquer outro arranjo. Normalmente ele não possui uma forma geométrica definida e a principal característica da sua forma é ter um plano de simetria, né, que se imagina passar pelo eixo da quilha. Então ele tem aquelas 3 características e isso tudo está estabelecido exatamente no texto do nosso livro. Aqui nós vemos, isso aqui não está bem no arte naval, mas só para ter uma ideia do casco como navio, o casco visto de cima, né, você tem aqui seu plano de simetria bem a centro aqui do navio, né? E você vê essa parte aqui, ó, da alheta, né? Aqui a bochecha, bem pequenininha. E essa parte toda aqui, que chama esse corpo paralelo do navio, é praticamente um retângulo. Esses navios hoje em dia são feitos muito assim para diminuir a resistência ao deslocamento. Por ele ser bem paralelo, o fluxo d'água aqui cresce e flui com muito mais facilidade e leveza. Nas aulas de PNA de resistência, vão ver o porquê do corpo paralelo faz essa facilidade maior. Mas quando se falar em corpo paralelo, você imagina como num peixe que você corta a cabeça, você corta o rabo do peixe, né? Aqui você tirando a popa e tirando a proa, na maioria dos navios mercantes hoje em dia, você tem um retângulo. Esse retângulo é exatamente chamado do corpo paralelo. Então, voltando ao nosso exemplozinho do navio aqui de bochecha e través, como diz, a gente se referencia sempre nos 360 graus trigonométricos, né? E sendo na proa o 000, na popa 180. Então, comparando com os pontos cardeais, né? Que aqui o norte também está 000, o sul a 180, o leste a 90, 090, 270. E os intermediários, aqui 045, né? Aqui 225 e assim por diante, tá? Então, são essas referências que a gente tem. Nos traveses são a 090 e 270. Proa 000 e popa a 180. Então, vendo aqui, ó, proa do navio. Isso aqui é a parte da frente do navio. Não tem um ponto específico, mas é considerado a parte de vante do navio. A popa lá, a parte de ré. Bombordo e boreste, já vimos, bombordo é o lado esquerdo, normalmente representado pela cor vermelha, né? Tá? Então, vou botar até aqui a seta aqui, ó. Bombordo é do outro lado esquerdo, de a cor vermelha, e normalmente boreste é representado pela cor verde do lado direito.
Boreste, aqui pela direita. Tá? Meia nau, apagando aqui, meia nau é aquela parte exatamente no centro do navio. Tá? Então, você pegar todos esses aqui, quando cortar ele ao meio, bem na parte central, é chamado meia nau. É o que divide a proa e a popa. Tanto é que na engenharia tem corpo de proa e corpo de popa, quando o navio está sendo construído. E corpo de proa é separar o navio ao meio, a meia nau. Então, a parte de frente é corpo de proa e a parte de trás é corpo de popa. Quando a gente fala avante ou arré, é uma referência. Por exemplo, esse mastro aqui está avante deste mastro aqui. Então, nós temos um mastro de ré e um mastro de avante. Então, é sempre uma referência entre um e outro. Por ante-avante, a gente pode dizer, olhando para esse desenho desse navio de guerra, que o canhão está por ante-avante o mastro. Ou seja, está avante dele também. Ou por ante-arré, daria a situação oposta, né? Bochecha ou amura, então, diz, no arte naval, diz que bochecha, se aqui é o bico de proa, né? Bochechas são essas partes logo do lado do bico de proa. Mas a mura também é isso e completa até o través do navio. Então já explicamos isso no slide anterior.